Olá, meus queridos amigos, sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé, o canal que estuda o Catecismo da Igreja Católica. Que bom a gente poder se reencontrar. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos de Mariologia, uma etapa muito bacana do Catecismo que nos leva a conhecer melhor a figura de Nossa Senhora. A gente tem tanta devoção a Maria, não é verdade? Melhor então será se a gente puder conhecer um pouco mais o que é que a Igreja nos ensina. Então você é nosso convidado a permanecer conosco. Fique com a gente. Se inscreva no nosso canal se você ainda não estiver inscrito, compartilhe esses nossos conteúdos com a sua rede de contatos, acione o sininho para receber as notificações. Quase toda semana tem um lançamento novo e sim, você não perde nada. E claro, se você gostou, não deixe de dar aí o seu positivo. Combinado? Vamos agora à nossa vinheta e já já nós retornamos. Até já! Muito bem, meus caros irmãos, meus caros amigos, estamos de volta e nós queremos então fazer a nossa oração. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, nos tome pelas mãos e nos conduza ao seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos amigos, nós estamos naquela etapa dos nossos estudos dedicados a Maria, a Nossa Senhora. Então, depois de uma breve introdução, na nossa aula passada, hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a eleição, sobre a escolha de Maria para ser a mãe do Salvador. Vocês conhecem essas músicas? Eu vou cantar um pedacinho para você se lembrar. Uma dentre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida. Ou essa outra música, por um decreto do Pai ela foi escolhida, para gerar-te ao Senhor, que és origem da vida. Olha, o que é que essas músicas têm em comum, hein? Vocês já perceberam? Elas falam que Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus, para ser a mãe do Salvador. Com isso, nós podemos concluir que a gravidez de Maria não foi algo casual ou acidental, não. Talvez muitos de nós até já tenhamos pensado que esse convite feito a Maria tenha sido feito somente naquele instante, naquele momento da anunciação pelo anjo a ela. Não. Maria foi escolhida e preparada, digamos, predestinada desde antes de toda a eternidade para a grande obra da encarnação e da nossa redenção. Aliás, Deus não age no improviso, mas pelo contrário, Ele que sabe de tudo, Ele que conhece tudo e vive desde toda a eternidade, Ele preparou todas as coisas desde sempre. Até mesmo nas nossas vidas nós podemos ter essa certeza, não é? A de que estamos nas mãos de Deus desde sempre. Temos os nossos nomes gravados nas palmas das mãos do Senhor, como nos relata o profeta Isaías. E eu destaco que, apesar de Maria ter sido predestinada, ela foi sim consultada por Deus através do anjo para ela poder dizer sim ou dizer não. Ela teve esta oportunidade. Com isso a gente quer dizer que o amor de Deus respeita a nossa liberdade. A liberdade é um dom maravilhoso que Deus nos deu e Ele respeitou a liberdade de Maria também.
O Papa Pio IX disse algo maravilhoso e que está destacado no parágrafo 488 do Catecismo e que nos diz o seguinte: quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Sim, meus caros, as Escrituras nos revelam que logo após o pecado original, o próprio Deus nos dá a primeira profecia sobre Maria, dizendo para a serpente: porei hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso está lá no Gênesis 3. Essa passagem nos revela uma riqueza maravilhosa e profunda sobre o papel de Maria na igreja. Vejam as profecias que já falavam da Virgem, que recebeu um olhar especial da parte de Deus. São palavras inspiradas pelo Espírito Santo e que são aplicadas a Maria pela Igreja. Em Provérbios 8, 22 e seguintes, nós encontramos: o Senhor me criou como primícia de suas obras, desde o princípio, antes do começo da terra, desde a eternidade fui formada, antes de suas obras dos tempos antigos. Também no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, nós vemos: por isso o próprio Senhor nos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. O parágrafo 488 do Catecismo, então, nos ensina que o papel de Maria na obra da salvação é anterior até mesmo a esse relato do Gênesis. O Catecismo nos diz o seguinte sobre o papel de Maria: desde toda a eternidade, Deus a escolheu para ser a mãe de seu filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré da Galileia. Desde toda a eternidade, vocês perceberam? Bem, conta-se que toda jovem, toda virgem judia, toda esposa daquela época, elas esperavam que de alguma delas nascesse o Messias, aquele que fora profetizado, prometido e até aguardado. De fato, dá até mesmo para a gente imaginar as conversas daquelas jovens judias que talvez dissessem: será que serei eu a escolhida para ser a mãe do Messias? Pois é, dentre muitas, dentre todas, Maria foi a escolhida. E o parágrafo, então, 489, nos explica que, ao longo de toda a antiga aliança, ao longo de todo o Antigo Testamento, a missão de Maria foi preparada pela missão das santas mulheres. Ou seja, não somente Maria foi preparada quando ela foi concebida, que vai ser, inclusive, o tema da nossa próxima aula sobre a Imaculada Conceição, mas, anteriormente, todo um povo foi preparado para que ela pudesse assumir essa missão. Ou seja, essa longa gestação da vinda de Maria começou já lá no Antigo Testamento. Dessa forma, em vista dessa eleição, não podemos de forma alguma pensar ou mesmo afirmar que Maria era uma mulher como todas as outras. Não. Olha, e não poderia ser uma mulher como todas as outras pelo simples fato, se é que pode se chamar de simples, pelo simples fato dela gerar no seu ventre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, gerar Deus em seu ventre, o Salvador da humanidade. E nós sabemos que a missão de Maria não foi apenas a de gerar Jesus. Ela o educou, o formou, ela ensinou a caminhar aquele que é o caminho. Olha que coisa! O alimentou, ela foi serva de seu próprio filho, ela ajudou a manter unida a comunidade dos discípulos, como vimos na reunião de oração na manhã de Pentecostes.
como Maria entre eles foi ponto de unidade. Com Maria, a igreja foi constituída. Por isso, esta eleição de Maria não foi só para gerar Jesus, mas para ser também a mãe da humanidade, para ser a mãe da igreja, como escreveu São João lá no episódio do Alto da Cruz. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ela foi escolhida e foi preparada para isso. Se São Paulo, numa de suas cartas, afirmou que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos, muito mais o foi Maria por causa da sua eleição e em vista da sua missão. Novamente, citando o Papa Pio IX, vejam que coisa linda ele disse a respeito de Maria. Assim Deus, desde o princípio e antes dos séculos, escolheu e pré-ordenou para seu filho uma mãe, na qual ele se encarnaria e da qual, depois, na feliz plenitude dos tempos, nasceria. E, de preferência a qualquer outra criatura, fê-la alvo de tanto amor, a ponto de se comprazer nela com uma singularíssima benevolência. Por isso cumulou-a admiravelmente, mais do que todos os anjos e todos os santos, da abundância de todos os dons celestes, tirados do tesouro de sua divindade. Assim, sempre, absolutamente livre de toda mancha de pecado, toda bela e perfeita, ela possui uma tal plenitude de inocência e de santidade que depois de Deus não se pode conceber outra maior e cuja profundeza, salvo a de Deus, nenhuma mente pode chegar a compreender. Não é uma frase, um texto maravilhoso escrito pelo Papa Pio IX? Lindo. A escolha ou a predestinação com que a Santíssima Virgem foi eleita, meus irmãos, é muito especial e eu diria que foi única. Única. Maria é a primeira criatura predestinada como a mais perfeita imagem de seu filho. E eu afirmo também que essa predestinação de Maria foi especial quanto à sua finalidade. Eu digo isso porque, enquanto todas as criaturas racionais, como os anjos e os homens, têm como meta a salvação e a glória da eternidade mediante a graça de Deus, Maria, por sua vez, tem a sua predestinação na maternidade de Jesus, maternidade que trouxe em si a união das naturezas humana e divina de Cristo, algo que é incomparavelmente superior em graça e em glória. Dessa forma, Maria foi predestinada àquele grau altíssimo, excepcionalíssimo de graça e de glória que foi proporcionado a tão alta e tão grande dignidade. Mas a eleição e a predestinação de Maria não ficam limitadas apenas à sua maternidade ou à maternidade divina, e por causa dessa maternidade, uma infinidade de graças especiais. Não. Podemos dizer que a eleição e a predestinação de Maria se explicam na sua vida também por causa da sua própria existência, por causa dos seus dons naturais em sua alma e no seu corpo, que, digamos, a enfeitam, a adornam, a tornam especialíssima. Assim, como na vida de Jesus tudo estava ordenado para o sobrenatural, também em Maria é possível perceber a providência divina que deu a ela graças extraordinárias em sua existência e no seu corpo, em sua alma, na sua inteligência, em todo o seu ser, em toda a vida de Maria, nos mínimos detalhes de sua existência. Tudo é resultado do fato de Deus tê-la escolhido desde toda a eternidade.
como não perceber que na ordem ou na hierarquia das criaturas criadas por Deus, Maria ocupa um lugar especial acima de tudo e de todos, abaixo apenas de Jesus? Pois é. A consequência da eleição de Maria para a maternidade divina a coloca numa posição muito especial e numa posição de destaque, porque faz dela participante da natureza divina, até como exigência da missão que ela abraçou. Olha, mal comparando, não adiantaria nada alguém receber a missão, por exemplo, de ser motorista, se não tivesse à sua disposição um automóvel, não é verdade? Assim, na vida de Maria, ela recebeu uma especialíssima missão da maternidade divina e Deus concedeu a ela a graça santificante que é fruto do íntimo e profundo relacionamento com Deus, que a inundou desde o princípio e que a capacitou para a santidade. Meus irmãos, da mesma forma, podemos intuir, podemos concluir quanto à salvação da sua alma. Não seria ilógico pensar que a mãe do Salvador pudesse correr o risco de não chegar à glória eterna? Claro que seria ilógico. De forma alguma poderíamos pensar isso. Assim a gente conclui que assim como Maria recebeu graças e dons que a tornaram especial, da mesma forma ela foi predestinada a ser pura e imaculada para a glória eterna. Tudo isso em vista da sua divina maternidade e pelos méritos do seu Filho Jesus. E concluindo essa nossa reflexão de hoje, eu diria que a própria Maria explicou a sua eleição, a sua escolha para ser a mãe do Salvador. E ela o fez naquele maravilhoso hino que nós conhecemos por Magnificat. E Maria então rezou: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É isso. Maria foi escolhida por suas virtudes, por sua humildade, por sua santidade. E a esse respeito, o próprio Jesus explicou: quem se humilha será exaltado. A humildade de Maria proporcionou a ela a glória da maternidade do Filho de Deus. E por isso, a igreja e todo o céu cantam a sua bem-aventurança. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, meus caros, lembrando mais uma vez, não deixem de se inscrever, de avaliar o vídeo e compartilhar com a sua rede de contatos. Desejamos a todos vocês a paz do Senhor Jesus. Um carinhoso abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.